esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, João e Tiago e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência e sua roupa ficou muito branca e brilhante. Eis que dois homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram revestidos de glória e conversavam sobre a morte em que Jesus iria sofrer em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam com muito sono. Ao despertarem, viram a glória de Jesus e os dois homens que estavam com ele. E quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com muito medo. Ao entrarem dentro da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Enquanto a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e naqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Palavra de vida e salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs presentes aqui no estúdio da TV Imaculada, você que reza conosco pela internet, você que está em casa, no lar docilar, na igreja doméstica, você que encontra-se no seu trabalho ou reza conosco no hospital, em um dos hospitais da nossa cidade Morena, Campo Grande. Temos a oportunidade hoje de fazermos essa memória tão especial para nós da luz que resplandece em nossa vida. Estamos em pleno mês vocacional. Desde o ano de 1981, a partir da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, a Igreja celebra e toma o mês de agosto como mês vocacional. E nós celebramos durante os 4 domingos deste mês vocações específicas. No primeiro domingo, nesse final de semana que passou, dia 4, nós celebramos a vocação sacerdotal e os ministérios ordenados. No próximo domingo, a família, enfatizando a presença do Pai, a experiência do Pai. No dia 18, no terceiro domingo, nós vamos celebrar, então, a vida consagrada, a vida religiosa consagrada e os consagrados também. E no 4º domingo, então, a vocação leiga, uma ênfase muito carinhosa e especial para os nossos catequistas. Contudo, a CNBB nos orienta e pede, os bispos nos pedem para que nós jamais esqueçamos da primeira e da mais importante vocação, que é a vocação à vida. Temos uma vida e precisamos vivê-la em abundância, sem perder a determinação e sem perder o caminho da santidade. Todo aquele que é batizado é chamado a santidade. E ser santo não é não ter pecado. Ser santo é acreditar que nós não somos perfeitos. Temos sempre a oportunidade de pararmos com as nossas fragilidades e fazê-la no dia a dia de forma diferente. A liturgia de hoje nos chama a atenção dessa experiência bonita de reconhecer Jesus nos acontecimentos da nossa própria história. É bonito a leitura de São Pedro, quando ele fala: a graça de Deus, ela não é uma fábula, ela não é uma história contada, uma narrativa de pequenas histórias que mostra a grandeza do amor de Deus. Não, nós testemunhamos, nós percebemos, nós estivemos presentes naquele dia glorioso em que Ele transfigurou aos nossos olhos. Esse testemunho do apóstolo é muito importante, porque nós muitas vezes também achamos que a graça de Deus é um passe de mágica. Nós queremos que tudo seja da noite para o dia. Nós queremos que os nossos problemas sumam da noite para o dia como um estalar dos nossos dedos. Nós queremos que a nossa vida mude do ponto de vista da noite para o dia, como se nós colocássemos sempre algo prioritário. A graça de Deus, ela é uma experiência. E nessa experiência nós vamos caminhando, nós vamos acolhendo, vamos percebendo e vamos aprendendo diante dela. A graça de Deus não é um passe de mágica,
mas ela é uma experiência. E os apóstolos vivenciaram essa experiência. É muito bonita a liturgia de hoje, porque Jesus coloca o prelúdio pascal, né? Já coloca para eles qual é o caminho daquele que quer segui-lo. Coloca diante deles o caminho a qual ele vai vivenciar, a cruz. Não existe libertação sem ele passar pela cruz. E ele vai mostrar isso de uma forma poética, a luz que resplandece diante da vida daqueles que o seguem. E feliz é aquele que encontra essa luz e não guarda para si, mas é também luz na vida do outro. Talvez o Evangelho nos mostre muito bem isso, que nós precisamos também fazer com que as tendas da nossa vida sejam armadas diante do outro também. A tenda da misericórdia, por exemplo, a tenda do amor, a tenda do acolhimento. Vivemos em dias onde muitas vezes queremos fazer tudo da nossa cabeça, sem consultar o outro, sem vivenciar a experiência familiar. Esse mês vocacional, a liturgia nos traz a Semana Nacional da Família, com uma pergunta bastante instigante: e a sua família como vai? E a família como vai? Como que eu exercito dons e talentos que Deus colocou na minha vida, dentro da minha família? Eu sou luz dentro da minha família? Será que eu consigo enxergar e testemunhar a graça de Deus dentro da minha própria casa? Esse é o nosso desafio como cristão. Essa é a graça que nós somos chamados cada dia, cada instante, de celebrarmos o amor de Deus nos pequenos acontecimentos da nossa própria vida. Eu lembro uma frase do saudoso Padre Léo, um grande homem, um homem de Deus, e ele dizia que o céu é para aquele que pensa grande, ama grande, mas sabe viver os pormenores do seu cotidiano, sabe viver as miudezas do dia a dia. Transfigurar é isso, é você olhar as miudezas do seu dia a dia e mesmo diante da dificuldade, ser um sinal de luz. Sejamos luz, que brilha com a luz própria. Não precisamos pegar a luz de ninguém. Você tem a sua luz própria. Faça acontecê-la diante da graça e do amor de Deus. Que Nossa Senhora de tantos títulos, aqui nós a veneramos como a Senhora Imaculada Conceição, que ela derrame bênçãos e graças sobre sua vida e que no dia de hoje nós sejamos no mundo e com o mundo a viva memória do Redentor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.